Imagine um mundo onde o tempo parou. Um planeta onde a vida, em sua forma mais espetacular, reinava absoluta por 165 milhões de anos. E não eram apenas milhões, eram gerações e gerações, um ciclo de nascimentos, mortes e a certeza de que o amanhã seria exatamente como hoje. Esse era o mundo dos dinossauros, um paraíso antigo, quente e vibrante, com criaturas que desafiavam a nossa imaginação. Mas e se eu te dissesse que toda essa continuidade era uma ilusão? E que um detalhe minúsculo no céu, quase imperceptível, estava prestes a reescrever completamente a história da vida aqui na Terra? Prepare-se para uma viagem no tempo que vai mudar a sua perspectiva sobre a fragilidade do nosso planeta. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mais épica e aterrorizante história da extinção que o nosso planeta já viu. E, para não perder nenhum segundo dessa jornada e de outras histórias incríveis sobre o nosso universo, clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho. Se os dinossauros tivessem a capacidade de olhar para cima com a nossa curiosidade, talvez notasse uma nova estrela que, semana a semana, ganhava brilho, até que em uma noite fadídica, parecia uma pequena lua a mais no céu, um corpo celeste vindo das profundezas do espaço em rota de colisão. E então desapareceu na sombra da Terra. Por mais algumas horas, a ilusão de que tudo estava bem continuou. Mas tudo isso mudou na manhã seguinte. O objeto ele ressurgiu, não como uma estrela, mas como um segundo sol, crescendo a cada instante, rasgando o céu em direção à península de Yucatán. E em segundos, o inferno foi desencadeado. O asteroide, maior que o Monte Everest, mergulhou na atmosfera a quase 60 vezes a velocidade do som. No instante em que aquele monstro espacial toca o oceano, trilhões de gigatons de energia são liberados de uma única vez. E, bom, isso é o equivalente a bilhões, isso mesmo, bilhões de bombas nucleares detonando simultaneamente. O asteroide simplesmente evapora e a rocha sobre o oceano se transforma em plasma, a dezenas de milhares de graus Celsius. A radiação térmica se espalha na velocidade da luz, incinerando tudo em um raio de 1.500 km. Pensa nisso. Qualquer coisa nesse raio virou fumaça em um piscar de olhos. A energia foi tão absurda que a crosta terrestre perdeu a sua resistência e fluiu como um líquido, abrindo uma cratera colossal. E o oceano recuou centenas de quilômetros, como um copo de água que levanta quando você joga algo dentro. E a Terra? Num espasmo, ergueu uma montanha temporária, de 10 quilômetros de altura, antes de desabar, lançando materiais equivalentes a 60 vezes a massa do asteroide para a atmosfera superior e até mesmo para o espaço. Você consegue imaginar a escala disso? Você já imaginou o poder de um impacto como esse? Eu garanto que isso é difícil. Essa foi apenas a primeira fase da catástrofe. E bom, se até aqui você está impressionado com o que viu, aproveita e deixa um like nesse vídeo e me diga aqui nos comentários qual foi o evento mais devastador da história na Terra, na sua opinião. Eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês. Em questões de minutos, o planeta inteiro sentiu o golpe. Um terremoto de magnitude 11, o mais potente que qualquer ser vivo já testemunhou, tão forte que pode ter despertado supervulcões na Índia que jorraram lava por 30 mil anos, cobrindo metade do subcontinente, e mesmo do lado oposto da Terra, o solo se moveu por metros. Ninguém dormiria naquele dia ou em muitos outros que viriam à frente. A onda de choque na atmosfera, mais de 1.000 km por hora, varreu tudo. Na América Central, solo, vegetações, animais, tudo foi pulverizado e lançado a milhares de quilômetros de distância. E os oceanos? Bom, tsunamis com 1 quilômetro de altura, mais altos que qualquer arranha-céu que já construímos, avançaram em todas as direções. E isso fez com que milhares de quilômetros de costas sumissem e 15 horas depois do impacto, ondas com 100 metros de altura ainda eram sentidas pela América do Sul e outras regiões. Era o caos absoluto, mas mesmo assim, o pior ainda estava por vir.
Isso porque bilhões de toneladas de detritos incandescentes que antes foram lançados ao espaço voltaram como uma chuva de fogo. O ar esquentou a centenas, talvez milhares de graus, e o planeta virou um forno, literalmente. Incêndios por todo o planeta, transformando a Terra em uma versão de si mesma, só que bem mais quente. Imagine o horror: o céu em chamas, o ar irrespirável e a escuridão crescente. Quando o dia do impacto chegou ao fim, milhões de dinossauros já haviam morrido. Mas o verdadeiro apocalipse, ele estava apenas começando. Isso porque uma nuvem de material vaporizado, fuligens e aerossóis cobriram o planeta. E isso fez com que a Terra mergulhasse numa escuridão profunda. As plantas, famintas por luz, começaram a morrer, e a fotossíntese global simplesmente desligou. E em questões de dias, as temperaturas despencaram em 25 graus Celsius. Os oceanos, que são a base da vida, foram devastados. A falta de luz solar dizimou 90% do plâncton, o alicerce de toda a cadeia alimentar do oceano. Isso levou à morte dos grandes répteis marinhos e dos amonitas, que dominavam os mares. A biosfera se transformou num lugar hostil. Cinzas, detritos e restos queimados cobriram tudo. O céu escuro, o frio implacável, a comida escassa, apenas fungos prosperavam nesse cenário pós-apocalíptico. Esse inverno global durou décadas. E por causa disso, pelo menos 75% de todas as espécies da Terra simplesmente desapareceram. A continuidade de milhões de anos foi rompida em um piscar de olhos. E a era dos dinossauros chegou ao fim, de maneira simples e de uma forma brutalmente eficiente. Mas, da escuridão, nasceu uma nova chance. Das cinzas do velho mundo emergiram os sobreviventes. Aves, os descendentes diretos dos dinossauros, e mamíferos que um dia se tornariam os animais dominantes do planeta. Pense nisso. Sem um asteroide, talvez nunca tivéssemos tido a oportunidade de nos tornarmos o que somos hoje. A vida, de alguma forma, sempre encontra um caminho. Nossa era, a era humana, é um piscar de olhos se compararmos com as dos dinossauros, porque isso representa apenas 0,1% da existência deles. Mas, nesse curto tempo, realizamos muitas coisas, o impossível. Dominamos o mundo, alcançamos o espaço, dividimos o átomo, mas o futuro ainda não está garantido. A nossa continuidade é tão frágil quanto a deles. A qualquer momento, tudo pode mudar, exatamente como aconteceu com os dinossauros. A lição dos dinossauros é clara: a continuidade é uma ilusão. Mas ao contrário deles, nós temos consciência. Podemos estar preparados, podemos ser observadores e podemos ter esperança. O que você faria para garantir a nossa continuidade? Pensa nisso. E, bom, se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com seus amigos, deixe um like e não esqueça de se inscrever para mais histórias que te farão questionar o universo. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Tchau.